Dia 64. Números capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 31. O Senhor disse a Moisés e Arão: Levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50. Será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum cargo na tenda do encontro. Esse é o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão. Tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima eles porão uma cobertura de peles finas e sobre ela estenderão um pano todo azul e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos e os recipientes do incenso, e as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite, os seus utensílios e a cobertura de peles finas, e porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a cobertura de peles finas cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem nos santuários, os envolverão num pano azul, então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que servem: os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e os seus filhos estiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, o arraial estiver pronto então para partir, os filhos de Coate virão para levá-los. Mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São essas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua dos cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e Arão: Não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. O Senhor disse ainda a Moisés: Levantem um censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até 50 anos. Conte todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum cargo na tenda do encontro. E é esse o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar as cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os seus objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda do encontro. O seu cargo está sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote.
quando os filhos de Merari faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50, conte todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isso é, aqueles que terão de levar segundo todo o seu serviço na tenda do encontro. As tábuas do tabernáculo, os, os seus cabos, as suas colunas, as suas bases, as bases da coluna do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço, e vocês designarão, nome por nome, os objetos que eles devem levar. Esse é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés e Arão e os chefes do povo contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos até 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados segundo as suas famílias foram 2.750. São esses que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a sua casa de seus pais, da idade de 30 anos até 50, todo aquele que entrou no serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São esses os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50 anos, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os quais deles foram contados segundo as suas famílias, foram 3.200. São esses os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todos que entraram para cumprir a tarefa do serviço e de levarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados, cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo que tiver um fluxo, e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contamine o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial. Como o Senhor havia falado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum pecado que as pessoas cometem oferecendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Lhe acrescentará a sua quinta parte, dará tudo aquilo contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não se tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que restituiu ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro de expiação com o que se fizer a expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será desse, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. O Senhor disse a Moisés:
Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e ele for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela, e for oculta aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito do ciúme vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes da mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúme, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará o pó que houver no chão do tabernáculo e colocará na água. Apresentará a mulher ao Senhor e soltará a cabeleira dela. Ele lhe porá nas mãos a oferta memorativa dos cereais, que é a oferta dos cereais por ciúme. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre dessas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob domínio do seu marido e se contaminou, e se algum homem que não é seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas para fazer com que inche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém e amém. O sacerdote escreverá estas maldições no livro, e com água amarga se as apagará, e a fará com que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher e a oferta dos cereais por ciúme, e moverá diante do Senhor, e trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e queimará sobre o altar, e depois ficará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado de beber a água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará, e a mulher será por maldição no meio do povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio do seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote execute nela toda essa lei. O homem será livre de iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Marcos capítulo 12, do versículo 18 até o 37. Então alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, aproximando-se de Jesus, lhes perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva, morreu também sem deixar descendência. O terceiro da mesma maneira. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos do céu. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e com toda a sua força. E o segundo, ame o seu próximo como a você mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que Jesus, que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: O seu não está longe do reino de Deus. Ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus ensinava no templo, então perguntou: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser o filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Salmos 48, do versículo 1 ao 14. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte de Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Os palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se reuniram e juntos atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de uma mulher que está dando à luz. Com o vento leste destruíste os naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos o que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, a cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, a tua misericórdia no meio do teu templo. Como teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte de Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião e rodeiem-na toda, contem as tuas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios para que possam contar as gerações vindouras. Que esse é Deus, o Deus nosso para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.